Olá! O Brasil tem a maior diversidade de flora e fauna do planeta. Detém o maior número de espécies conhecidas de mamíferos e de peixes de água doce, o segundo de anfíbios, o terceiro de aves e o quinto de répteis. Com mais de 50 mil espécies de árvores e arbustos, tem o primeiro lugar em diversidade vegetal. Os números impressionam, mas segundo estimativas aceitas pelo Ministério do Meio Ambiente, eles podem representar apenas 10% da vida no país. Conhecer os 90% restantes pode contribuir de forma significativa para a agricultura, a pecuária, a extração florestal e a pesca, além de abrir uma ampla possibilidade na área de novos fármacos. Motivado pelo Ano Internacional da Biodiversidade em 2010, o Brasil pretende investir 5 vezes mais dinheiro em pesquisas, o que certamente pode alterar nosso futuro. Para conseguirmos olhar um pouco adiante e conhecermos, afinal, o que representa a tão falada biodiversidade, tratamos de convidar especialistas. Vou apresentá-los para você. Ladislau Araújo Escorupa, engenheiro florestal e doutor em ciências biológicas. Ele é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, na Unidade de Meio Ambiente. Atua na área de botânica e engenharia florestal, com ênfase em recuperação de áreas degradadas, especialmente na Amazônia. Ângelo da Cunha Pinto, graduado em farmácia com mestrado e doutorado em química, é professor titular do Departamento de Química Orgânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, se dedicando a pesquisas de plantas medicinais. João Alves de Oliveira, formado em Ciências Biológicas com mestrado e doutorado em Zoologia, faz pesquisas em sistemática e taxonomia de mamíferos. É professor do Departamento de Vertebrados do Museu Nacional da UFRJ, onde também exerce a função de curador da coleção de mamíferos, a maior da América Latina, com mais de 100 mil espécies. Gustavo Ribeiro Xavier, doutor em Ciência do Solo e professor da pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também da UFRJ em Biologia Vegetal, atua como pesquisador da Embrapa na área de ecologia microbiana, voltada para as aplicações práticas de biotecnologia. Bem, apresentados nossos colaboradores, eu vou agora pedir ao Ladislau a ajuda dele para definir o conceito de biodiversidade, já que estamos falando muito recentemente nesse tema. Bom, a biodiversidade é um termo que vem a partir da contração da expressão diversidade biológica, né? É uma expressão que nasceu nos anos 90 e para expressar o conjunto, né, de toda a diversidade existente, todo o número total de espécies da flora, da fauna, toda a carga genética presente nesses componentes, o conjunto de ecossistemas, né, existentes e todas as interações. Infelizmente, né, esse termo, depois do seu surgimento, a gente ouviu muito falar ele de uma forma, inclusive, assim, vulgarizou bastante, né, eu diria, né, esse termo. E para expressar coisas que não necessariamente aquele cujo significado ele foi originalmente, né, concebido. Qual um exemplo que a gente se dá de mau uso, digamos assim? Por exemplo, hoje é muito comum, até inclusive na literatura, e por incrível que pareça, está na literatura especializada ainda, você vê, por exemplo, a expressão biodiversidade vegetal, né, ou biodiversidade de micro-organismos, né? Quando, na verdade, o próprio termo biodiversidade ele já engloba por si só, né, que seria uma redundância. A vida. Bem, esse aspecto aí, evidentemente, com a questão ecológica eclodida no país e no mundo, né, a gente pode dizer, relacionou-se muito à questão de plantas, embora não seja só, né, Amazônia e riquezas, é um bom sentido ou merece correções aí? Não, é um bom sentido, né? Principalmente face à grandeza da flora brasileira. Então, quando se fala, até incorretamente, biodiversidade vegetal, está se falando da grandeza da nossa flora. E que é uma flora ainda muito pouco conhecida, tá? Nós temos cerca de 50 mil plantas superiores,
dessas 50 mil, nem 10% foram estudadas, ou do ponto de vista químico, ou do ponto de vista biológico. Então, é uma riqueza latente. E isso, então, quando se usa esse termo, se chama atenção também para essa riqueza latente. Eu vou pedir agora para o João para dizer para a gente se é possível descobrir muitos mais animais. Você já tem lá 100 mil. Quer dizer, com essa questão de descobrir mais áreas de pesquisa na Amazônia, vai aparecer muito mais animal? Na verdade, constantemente estão sendo descobertas e descritas espécies novas na totalidade de formas diferentes que existem, né? Mesmo animais comuns às pessoas, como mamíferos e aves, que todos acreditam que conhecem de uma maneira bastante satisfatória, frequentemente são descritas novas espécies. Não só na Amazônia, não só nas áreas mais remotas, mas mesmo em áreas bem próximas da gente, vizinhos aqui ao Rio de Janeiro e a outras cidades grandes do país, se coleta frequentemente, se recolhe frequentemente animais que provam finalmente ser de espécies diferentes daquelas que já estavam descritas. Embora tenha semelhança com coisas que a gente já conhece. Mas... Acontece de tudo, né? Tem espécies que estão, por exemplo, desaparecidas há muito tempo, que eram conhecidas, mas que não se coletava há mais de 100 anos, por exemplo, e que eventualmente voltam a ser coletadas, voltam a aparecer. Tem espécies que são chamadas crípticas, né, que a gente não consegue diferenciar elas a uma primeira vista, mas quando elas mostram ser diferentes, quando são examinadas mais detalhadamente em relação a coleções de museus, em relação a novos sistemas de caracteres que se utilize para identificá-las, de forma que o nosso conceito, principalmente a nossa ideia sobre diversidade, ela é muito dinâmica, ela vai mudando muito com o tempo. Bem, vou falar com o Gustavo Xavier agora e já impressiona para mim esse negócio de microbiana. Então, deve ser muito mais que o que o João está falando em termos de animais, né? Infinidade, não? Exatamente, André. Isso, na verdade, é um desafio para essa parte da ciência em tratar com microbiologia. Porque a gente pensa em termos de macro-organismo, você tem um micro-organismo que você consegue ver. E quando a gente pensa em termos de micro-organismo, é uma infinidade de coisas que você não tem acesso a olho nu. Isso já começa o primeiro grande desafio. E só para você ter ideia, em apenas 1 grama de solo, você consegue ver até 10 mil tipos de bactérias diferentes, genética diferente. Então você pode imaginar, se em mamífero é possível ver na Amazônia coisas novas, o quanto ainda é desafiador conhecer novas bactérias, novos fungos. E até então, isso é muita coisa desconhecida. Estima-se que basicamente o que a grande maioria é conhecido são em países de clima temperado. Países de clima tropical como o Brasil, isso é infinitamente menor o conhecimento acerca de micro-organismos e, sobretudo, micro-organismos do solo. Isso é muito desconhecido. Tá, e em que é útil, no caso, esse tipo de verificação? Interessante porque, se a gente imaginar que os micro-organismos são os seres vivos mais primitivos existentes, a gente pode imaginar que toda evolução surgiu a partir daí. Então, se você imagina a presença desses micro-organismos, só para você ter ideia, em torno de 90% até 95% de toda a ciclagem de nutrientes do planeta provém de micro-organismos. E tem ausência desse tipo de componente biológico no sistema, você começa a ter problemas de vários processos ecológicos que são vitais para a manutenção dos ecossistemas. Bem, uma questão que a flora, quando a gente trata de Amazônia, biodiversidade, e aí não é só a Amazônia. Então, vou começar por aí com o Ladislau, esse aspecto, antes mesmo do intervalo. A gente fala em preservação da Amazônia, o risco de desmatamento, aquecimento global, mas há quem diga que não é o principal problema, dizem até um termo hotspot, né? Que Cerrado e Mata Atlântica estão muito mais em risco que a própria Amazônia, é fato? É verdade. O fato da Amazônia estar mais na mídia, né? Pela exuberância da vegetação, tem colocado ela realmente na linha de frente ali das preocupações. Quando, na verdade, o Cerrado, né, tem uma potencialidade incrível, né? A própria Caatinga, né? Nós estamos falando de Cerrado aqui, agora me lembro. Caatinga tem sido constantemente esquecida, né, nos debates sobre potencial de utilização de diversas formas, né? E é um bioma riquíssimo, né? Inclusive não só do ponto de vista químico, mas até do ponto de vista mesmo de outros potenciais, né? Até de paisagísticos mesmo. Então isso é verdade. Tá, e aí um aspecto também aflora nisso é a lenda, não sei se lenda, o Ângelo que esclareça,
é de que ali tem uma riqueza realmente. Fala até do negócio de um veneno de jararaca que deu um remédio, que são milhões e milhões de recursos, daí a questão que envolve a Amazônia é vero. Então, tem um fundo de verdade. Por quê? 25% de todos os fármacos usados na medicina têm alguma relação com produtos naturais, venham eles de plantas ou de micro-organismos. Nós temos que olhar também uma planta como se fosse uma fábrica de produtos químicos. E uma única espécie, ou um arbusto, ou até uma erva, ela pode produzir milhares e milhares de substâncias. Pode ser que uma dessas substâncias venha a ter um interesse, por exemplo, para a medicina. O que nunca se diz é que esse conhecimento vai depender do investimento muito grande em pesquisa. E essas substâncias podem ter esse interesse até fruto da evolução. Por exemplo, uma planta que cresça na Amazônia submersa, ali. Temperatura média de 37 graus, metade dela dentro d'água. Ela tem que desenvolver substâncias antifúngicas. Caso contrário, ela apodrece. Então, há realmente essa importância em relação à medicina. Mas a importância pode ser também, por exemplo, para a cosmética. Então, o Brasil foi exportador de pau-rosa durante muitos e muitos anos. Por quê? Porque o pau-rosa é rico num óleo essencial, que, por sinal, ele é a base de um perfume famoso, que é o Chanel número 5. Da Marilyn. Da Marilyn. Então, há essa riqueza, mas essa riqueza é muito potencial. Ela tem que ser realmente, primeiro, tem que se conhecer para depois explorar. Caso contrário, é só uma riqueza latente. E esse troço que eu citei aí da jararaca faz sentido ou é lenda isso? Não, faz sentido. E foi um pesquisador brasileiro, o Maurício Rocha Silva, um médico de Ribeirão Preto, que descobriu o mecanismo de ação do veneno da jararaca, que muitos anos depois foi explorado por uma empresa farmacêutica multinacional e hoje todos aqueles que têm hipertensão, de um certo modo, estão se tratando com algo que veio de uma cobra brasileira. E ele não levou vantagem nisso? Não, ele não levou vantagem. Por outro lado, para a literatura científica internacional, é importante, então, essa descoberta. E todos nós, hoje, somos beneficiários do veneno de jararaca. Da jararaca, quer dizer, pela primeira vez eu vejo que o veneno de cobra é bom mesmo. Se bem que há quem diga, né, que as coisas são boas ou são ruins dependendo da quantidade. Bem, eu vou fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já com nossos convidados para discutir a questão da biodiversidade. Até já.